Mas seu computador até pode. Peraí, deixa eu desligar aqui. Okay. Bora lá, pessoal. Nosso assunto de hoje é a continuação do que a gente já viu, né? E além disso, a gente vai só aprofundar mais um pouco dos índices. Já viu liquidez seca, liquidez corrente, participação terceira. E agora a gente vai dar continuidade. O intuito até agora é vocês analisar pelos balanços, pelas demonstrações financeiras, como interpretar ela. Nós, contadores, a gente foca muito em elaborar as demonstrações, né? Fazer o balanço, fazer o balancete. Só que a gente vai ter que parar para analisar, que é o que a gente está fazendo ultimamente. Fazendo análise vertical, análise horizontal, calculando os índices contábeis. Agora a gente vai dar uma olhada no prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento. A gente percebe que nessa crise financeira aí do coronavírus, muitas empresas que não trabalham com controle de seu caixa, ela acaba passando sufoco, né? Ainda mais numa situação que o país se encontra no momento que nunca aconteceu, né? Essa pandemia desse jeito, nesse nível, quer dizer. É sobre os índices de liquidez. E no final tem uma atividadezinha que dá para vocês fazerem amanhã no feriado. Isso aqui, amigo. Eu trabalho, não é feriado, não. Continuando. Liquidez corrente, né? Aquele índice que a gente viu nas aulas anteriores, a gente vai dar continuidade. O que é a liquidez corrente? Esse índice é um dos indicadores financeiros que mais é utilizado, pois mede a capacidade da empresa de pagar as suas obrigações de curto prazo, né? A gente tem o ativo circulante e o passivo circulante. Baseado nesses índices, a gente tem mais ou menos ideia da capacidade da empresa de pagar suas contas num período curto, né? Porque, como a gente sabe, o passivo circulante é tudo aquilo que aconteceu no exercício social mais os próximos 12 meses, que é o exercício subsequente. Aí aqui a gente tem as três situações em que a gente pode encontrar três resultados diferentes. Primeiro, quando a liquidez corrente é maior que 1, se vocês observar aqui no índice amarelo aqui, indica que a empresa tem capital de giro, que os valores disponíveis são maiores do que os compromissos a curto prazo. É positivo para a empresa. Ou seja, se o meu ativo circulante é maior do que o meu passivo circulante, então é bom, isso é muito bom, é sinal de que eu consigo liquidar provavelmente as minhas obrigações em curto prazo. Aí, logo em seguida, a gente tem liquidez corrente igual a 1. Indica que a empresa tem capital de giro e que os valores disponíveis são iguais aos compromissos a curto prazo. A empresa não tem fôlego, aí já é o sinal de alerta, né? Lembrando, pessoal, como diz aí em cima, interpretamos o resultado da seguinte forma: de cada R$1 aplicado no ativo circulante, quanto a empresa deve no passivo circulante? Podemos fazer essas relações com a liquidez corrente, né? Se eu tenho X valor no ativo e X valor no passivo, se eu pegar o ativo e dividir pelo passivo, eu vou encontrar no mínimo 1. O que passar de 1, se der 1, é essa situação que a gente fala, que a empresa está na zona de risco. Ela tem que buscar melhorar esse índice, né? Para que seja maior que 1. Se for maior que 1, está muito bom. Se for menor que 1, está muito ruim, né? Então, quando nesse último aí de baixo, azulzinho, LC maior que 1. Isso aqui é macete para as provas, quando vocês forem estudar. Indica que a empresa tem capital de giro líquido negativo, que os valores disponíveis não são suficientes para pagar os compromissos a curto prazo. Se o meu ativo é menor que o meu passivo, é sinal que eu não tenho capacidade de pagamento, né, de liquidar as minhas dívidas. Aí eu vou ter que escolher aqui quanto eu vou pagar, ou então recorrer a capital de terceiros, né? Empréstimos, enfim.
em relação a essa aqui, é muito simples, né? Maior que 1, menor que 1 ou igual. Então, quando está menor que 1, a liquidez corrente, aí é um sinal de alerta. A liquidez seca que a gente viu, né? Para calcular a liquidez seca é excluído do ativo o estoque, né? Eu tenho aqui no ativo, vou ter que tirar o estoque e dividir pelo passivo circulante. Mude o slide, professor. Oi? Muda o slide, o senhor já está na seca, ainda está aqui na tela corrente. Eu acho que foi aí. Mudou já aqui para mim. Agora mudou. Acho que é a internet aí. Uhum. A internet aqui é muito boa. Eu acho que é Júpiter. É Júpiter mesmo. A minha é Júpiter também. Vai logo, professor, arrocha. Vamos lá. Dessa forma, a gente tem um ativo circulante, aí tira o estoque do cálculo e as despesas antecipadas e divide pelo passivo circulante. Isso aí ele mostra o meu disponível que eu tenho para liquidar os meus passivos, né? Dessa forma, fica somente os ativos que têm maior liquidez, já que nem sempre a empresa pode converter estoque em dinheiro de forma imediata. Eu acredito que a liquidez corrente, a seca, quer dizer, ela é mais exata, porque eu não tenho garantia de que eu vou vender meu estoque. Tipo agora, quem tem estoque, ninguém sabe a que momento esse estoque vai vender. Por mais que tenha um ativo circulante muito alto, mas se metade do meu ativo circulante for estoque e eu não tenho capacidade de venda no momento, né, potencial, e aí? Aí eu acredito que a liquidez seca ela é mais exata, né? Professor, Oi. só me dá um exemplo bem de despesas antecipadas no ativo. Vamos supor, é como se tu comprasse a mercadoria e a mercadoria não foi entregue para ti ainda. Tu pagou, não tem como lançar no estoque ainda, é uma despesa antecipada. Tá bom. Tá? Tá bom. Vamos lá. Interpretando, é porque a gente só pode lançar lá como obrigação quando a gente recebe a mercadoria, né? Continuando, interpretando o resultado da seguinte forma: de cada R$ 1 aplicado no ativo circulante, considerando os ativos de maior liquidez, quanto a empresa deve no passivo, né? Questionando. Então, se eu tiro o meu estoque, eu tenho menos valor para poder quitar o meu passivo, né? Circulante. Faz sentido excluir os valores de estoques e despesas pagas antecipadamente. Quando se pretende avaliar a liquidez de uma empresa, questiona, né? Vamos pensar um pouco no conceito de cada conta. O estoque, muitos tipos de estoque não podem ser facilmente vendidos, porque são itens semi-acabados. A realização da venda do estoque normalmente é mais difícil e demorada do que as demais itens que compõem o ativo circulante. É como eu falei agora há pouco, né? A gente não tem garantia de que vai vender o estoque. Então, a maneira, tirando o estoque, é a forma mais clara de poder fazer ter mais noção da situação da empresa. Nós, de contabilidade, a gente foca muito em elaborar as demonstrações. A gente acaba acomodando em não analisar esses índices. Aí, despesas antecipadas são os valores, não são valores a receber, são serviços ou utilidades a receber. Vai receber, quando a gente paga, ainda vai receber, né? No caso da liquidez seca, né? Quando for menor que 1, é bom. Quando for igual a 1, está em sinal de atenção. Quando for maior que 1, é ruim. É o inverso do que a gente viu na liquidez corrente, né? Se vocês observar, é o inverso. Quando for maior... aliás, alguém chamando? Tônia Thaís. Aliás, é a mesma situação da liquidez corrente, né? Quando for maior que 1, é bom. Quando for igual a 1, está em estado de atenção. Quando for menor que 1, é ruim. Ou seja, se eu já tenho uma liquidez corrente ruim, a seca vai ser mais ruim ainda, né? Porque eu vou tirar o estoque.
Agora a gente vai partir para os índices de atividade, estoque, venda e compras de mercadorias. Isso aqui é muito interessante, principalmente para fazer previsão, né? Quem trabalha com orçamento, tá? Para prever algumas situações e evitar passar sufoco em algumas empresas. Através desses índices, estoque, venda e compra, medimos o ciclo operacional da empresa. Eles avaliam a velocidade com que diversas contas são convertidas em vendas ou caixa. Muitas empresas, pessoal, eles fazem um acompanhamento. Qual é o produto que mais vende? Qual o giro daquele produto? Alguns produtos, eles têm na empresa apenas para não perder o cliente. Como assim? Muitas vezes, uma loja que é um pouco distante do centro, ela vende um pouco de tudo, para compensar aquela viagem do cliente e até a loja comprar aquele produto que ele tem interesse. Muitas vezes também a gente paga um pouco mais caro, né, pelo shopping, mas no shopping a gente acaba encontrando um pouco de tudo. Em compensação, a gente ganha tempo. Agora, voltando para o nosso assunto aqui, a gente vai ver a capacidade aqui de giro do estoque, de venda e das compras, prazo médio de recebimento, enfim, entre outros, né? Um índice de atividade bastante utilizado é o giro de estoque, que mede a atividade ou liquidez do estoque de uma empresa. É calculado dividindo o custo das mercadorias vendidas pelo estoque, da seguinte maneira, pelo estoque da seguinte maneira. O giro de estoque é o quê? É o custo das mercadorias que foram vendidas dividido pelo estoque. Este índice deve ser comparado com o de outras empresas do mesmo setor ou com o giro da empresa em períodos anteriores. Por exemplo, de vez em quando, o IBGE divulga índices de acordo com as atividades. As concessionárias venderam quantas unidades no mês de tal. Se vocês observarem, de vez em quando, nos jornais também, eles publicam dizendo que caiu as vendas do mercado de tal setor, tantos por cento, setor de serviço. Eles fazem uma análise global baseada também no giro de estoque, né? Então, para calcular o giro de estoque, que é um dos índices que vocês vão calcular no final da atividade aqui, vocês vão pegar o custo das mercadorias vendidas e dividir pelo estoque. Este índice deve ser comparado com outras empresas, né? Como eu falei agora há pouco. O giro de estoque depende da atividade da empresa. Pode ser adotada uma variação dessa análise, convertendo-se em prazo médio de estocagem, que indica o tempo médio da renovação dos estoques. Pessoal, eu fiz um curso ano passado, um cara da Bahia. Eu achei interessante o curso que ele falou. Tinha uma empresa aqui da cidade que trabalha com sorvete, uma indústria de sorvete aqui em Imperatriz. Calculamos esses números e eles chegaram à conclusão que não compensa guardar açaí para vender durante o período que não tem safra. Porque como é que eles faziam? Eles pegavam o açaí, estocavam em vários freezers para segurar durante o período que não tinha safra, né? Compravam a um custo mais barato para ter disponível todo ano. Ou seja, eles queriam diminuir o custo do produto, da matéria-prima. Só que, em compensação, eles não levaram em consideração o tanto de energia que eles estão gastando para conservar aquela mercadoria. Então, o custo de conservação do estoque, às vezes, é mais caro que o estoque. Então, são coisas que a gente deve ter atenção, né? Que acaba passando despercebido. A gente foca muito numa coisa e acaba esquecendo outra. Aqui no giro médio de estoque, está me pedindo para entrar. Eu vou pegar, pode-se adotar uma variação, como ele falou, né? Eu tenho prazo médio de estoque. Se vocês for, na hora de fazer atividade, for colocar PME, é igual o estoque médio dividido por custo das mercadorias vendidas, vezes 360 dias, que é a média que um ano a gente trabalha, né? Então, o PME, que é o prazo médio de estoque, é igual ao estoque médio. Como é que é meu estoque médio? A gente vai já ver aqui. Como é que a gente calcula o estoque médio? O estoque médio é a média dos saldos de estoque dos anos de avaliação. O custo das mercadorias vendidas no ano atual, vezes 360, que é a média em dias
vezes 12, né? Que é igual a média em mês. Vamos ver aqui no exemplo, que é mais fácil. Vocês estão vendo aí um balanço, um mini balanço e um DRE. A fórmula é o seguinte, é o prazo médio de estoque. É o estoque médio dividido pelos custos das mercadorias vendidas. Onde é que eu encontro os custos das mercadorias vendidas? Lá na DRE, né? Lá nessa receita operacional, abaixo dela tem os custos dos produtos vendidos. Então, como é que vai ser o meu prazo médio de estoque? Eu vou pegar o estoque médio, dividir pelo custo das mercadorias vendidas. Meu estoque médio é o quê? É 11.264 aqui do estoque, mais 21.686, dividido pelo custo das mercadorias vendidas. Multiplicando por 360 dias, o meu prazo médio é 81 dias. Aqui a gente já não trabalha mais com percentual, é com dias, né? O pessoal entenderam mais ou menos como é que funciona o prazo médio de estocagem? Se vocês vão observar que nesse exemplo, ó, o estoque médio, como é que calcula? Eu tenho que ter pelo menos 2 períodos, né? Eu pego do ano anterior, atual, somo com o anterior e divido pelo custo das mercadorias vendidas do atual. Se vocês observar aqui, ó, está invertido embaixo da DRE. Só soma. No caso aqui, divide por 2, né? Se é média, eu vou pegar 11.262 mais 21.686 dividido por 2 e depois dividir por 73.490. Vezes 360, eu vou encontrar 81. Alguém ficou em dúvida? Alguma coisa em relação a esse assunto? O pessoal de ADM que... Rapaz, eu tentei fazer o cálculo aqui, não deu certo, não. Divide por 2, professor? Isso. 11.264 mais 21... Espera aí. Aqui a calculadora também. Peguei a sua. 73.490. Professor, Vezes 360. meu Deus. Professor, Deu. divide por 2 no caso, porque são só 2 anos. Se fosse mais anos, seria a quantidade de anos, é isso? Geralmente a gente só calcula em cima de 2 anos mesmo. 2 anos mesmo, não, beleza. Porque muitas coisas, por exemplo, coisas de 3 anos atrás, vamos supor, em 2020, coisas de 2019, 2018, não serve muito para a gente analisar, porque mudou muita coisa, né? Em 2 anos. Mudou demais. Certo. Deu certo aí, Evelise? É porque a tela aqui tem uma barrinha aqui que esconde as coisas. Deu certo, né? Deu certo. Beleza. Então, o nosso prazo médio de estocagem é o estoque médio dividido pelos custos das mercadorias vendidas. Por que é 2? É porque é 2 anos, né? Dá para fazer em 3 anos, só que assim, em 3 anos, tu vai pegar e somar os 3 anos e dividir por 3 e dividir depois pelo ano atual. Só que a informação, ela não passa muita credibilidade, né? Porque mudou muita coisa, algum contexto, a cultura, o mercado. Não é muito viável fazer esse tipo de análise, né? De um ano para o outro muda pouca coisa. Professor, Oi. repete bem esse cálculo, eu entendi direito aqui. Ó, aí você tem em cima um balanço, embaixo você tem a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Como é que calcula o estoque médio? Tu pega o valor dos 11.264 aqui do estoque. Tá vendo lá em cima o estoque? Uhum. Tá vendo que lá em cima é dezembro de X0 e o outro é dezembro de X1? Certo. Então, soma os dois e dividir por 2. Depois você vai dividir 2000 e 2000.
0,1. Depois você vai dividir por 73.490, que é o custo das mercadorias vendidas aqui na DRE, ó, aqui embaixo. Bateu aí também? A Evelyn ainda agora bateu. Primeiro tu vai somar, dividir por 2, depois dividir por 73.490. Aí daí, com esse valor, você vai multiplicar por 360. Valor encontrado. Peraí, primeiro vai somar os dois, porque a internet aqui tá ruim demais, né? Claro que deu certo. Não? Vou fazer para todo mundo junto. Não ficou aqui do lado do slide. E é 86 dividido por 2 dividido dá 16.475 dividido 73.409 dá 80,70, mas como é em dias, a gente não existe meio dia, né? Assim, para efeito desse prazo médio. Então dá 81 dias aí. Deu certo? Conseguiu chegar nos 81? Alguém não conseguiu esse cálculo aqui? Pessoal, toda vez que for pedir a média, vocês vão ter que sempre somar os do ano atual com o anterior e dividir por 2. Os outros índices também. Professor, esse do ano aí, 0, dezembro, é 45. Ninguém soma ele, não? 45? Não, não. É. Ele não faz parte do nosso cálculo, não. O custo da mercadoria que a gente está calculando é do ano atual. Então, se tu observar aí, a DRE é até investida. Primeiro vem o ano X1, depois o ano X0. Não, certo. Vamos lá, pessoal. Não, mas tá certo, a hora de perguntar é agora. Que na hora da prova tem um monte de gente mandando print para mim, aí fica difícil. Vamos lá. Prazo médio. Por quê? Prazo médio de recebimento agora, né? Prazo médio de recebimento é utilizado para avaliar a política de crédito e cobrança. Mede como a empresa faz a gestão das contas a receber de cliente. Calcula-se esse índice dividindo a média de contas a receber pelas vendas anuais. E para termos as médias em dias, multiplicamos por 360. Aqui é aquele mesmo caso, só que a diferença é o PMR, a gente vai focar no que tem a receber, né? Antes, no cálculo anterior, a gente estava vendo do estoque, as mercadorias, né? E os custos das mercadorias. A gente pega as médias, né, de contas a receber,
divide por as vendas anuais, que é a venda do ano, e multiplica por 360. Aí a gente vai encontrar o prazo médio de recebimento. Pessoal, vocês podem até estar se perguntando, mas para que esses cálculos? Baseado nesses cálculos, eu vou poder estabelecer até metas para os meus funcionários e ver se meta mensal, né? E baseado nisso também eu posso estabelecer limite de venda a prazo, né? De ter esse controle para acompanhar se está recebendo realmente, a cobrança está recebendo dentro da média esperada, né? Se está tendo algum problema de pagamento, se as pessoas não estão deixando de pagar, o motivo da ausência de pagamentos. Enfim, o foco desse prazo médio de recebimento é justamente estar acompanhando se as pessoas estão pagando em dias, né? De acordo com as médias mensais. Às vezes, pessoal, quando a gente vai preencher um formulário para um banco, eles pedem esses índices. Tanto o prazo médio de recebimento quanto o prazo médio de pagamentos. Geralmente, para mostrar a capacidade de recebimento e de pagamento que a sua empresa tem. Geralmente, o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica, os bancos públicos, né, que tem participação do governo, eles pedem esse tipo de cálculo. Às vezes, também, os bancos privados também pedem, mas nem sempre. Vai depender muito também do valor, né, do seu capital de giro. Agora, por exemplo, a gente vê muitas empresas prorrogando o seu capital de giro, né? Ali, tipo, alguns empréstimos que era para pagar agora, o governo solicitou que os bancos, né, e deu um prazo para que eles se adaptem, as pessoas se adaptem e voltem, né, devido a essa Covid, o mercado deu uma queda e para não prejudicar financeiramente as empresas, acabam postergando, né, a data de pagamento dos empréstimos. O prazo médio, a gente atrás aqui é o de recebimento e o prazo médio de pagamentos. O de recebimento envolve vendas, o de pagamento envolve compras. Está mais do que na cara isso, né? Mas até o óbvio tem que ser dito, né? Então, prazo médio de pagamento expressa quanto tempo a empresa demora para pagar os seus fornecedores. Calcula-se esse índice dividindo a conta fornecedores por compras anuais. E da mesma forma que no prazo médio de recebimento, multiplicado por 360. Algumas fórmulas eles colocam ao pé da letra, 365 dias. Só que assim, para o cálculo não ficar muito defasado, a gente utiliza 360, porque tem muito feriado, né, durante o ano, feriados federais, estaduais, municipais, aí acaba desconsiderando, fica compensando, né? Então, como é que é feito o PMP? É porque eu falo PMP, que é a forma abreviada do prazo médio de pagamentos. Prazo médio de recebimento é PMR. Eu pego o quê? A média dos fornecedores, divido por o valor das compras anuais e multiplico por 360. Sendo assim, a gente vai encontrar o prazo médio de pagamentos. Sempre que envolve pagamentos, a gente tem que lembrar que é compras, né? Fornecedores. E, por último aqui, é o giro do ativo total. Indica a eficiência com que a empresa utiliza seus ativos para gerar vendas. O giro do ativo total é o valor das vendas dividido pelo ativo total. O que é o ativo total? É o ativo circulante mais o ativo não circulante dá o total do ativo, né? Nada mais é do que o total do ativo. Então, quanto maior o giro do ativo total de um negócio, maior a sua eficiência na utilização desses ativos, né? Então, de onde é que eu encontro as minhas vendas? É lá na demonstração do resultado. O pessoal de contábil já entende mais desse assunto. Aí tem lá na DRE o total das receitas, que é a venda. O que é venda? É faturamento, receita
faturamento e receita são sinônimos de venda. E venda é a mesma coisa. Então, eu tenho o ativo, o total das vendas, né? Dividido pelo total do ativo, aí eu vou encontrar a eficiência do ativo, né? Aqui a gente chama de giro do ativo total. Aqui a gente tem um balançozinho patrimonial em DRE, para vocês fazerem a liquidez corrente, liquidez seca, giro de estoque e prazo médio de estocagem. E depois o giro do ativo total. Bem simples, bem modesto, dá para fazer tranquilo, de acordo com aqueles itens que a gente acabou de ver. E esse aqui, a gente tem lá embaixo. Vocês lembram que esse aqui foi da última atividade que vocês fizeram? Quem fez, lembra? Eu lembro, eu fiz. Análise vertical, análise horizontal. Esse é o mesmo balanço. Balanço patrimonial, só que agora aqui a gente tem a DRE aí do lado, né? Vocês vão calcular o giro de estoque, prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento e giro do ativo total. São uma sequência, ó. Esse balançozinho aqui, simplesinho, e esse aqui, que é o completo. Para valer 50 pontos. Oi? Professor, Oi? Isso tudo. Quem falou só aí? isso, meu irmão. É pouco demais. Gente do céu. Vocês estão pontuando muito ultimamente. Professor, pelo menos 100. 150 tá perfeito.